seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu direito de volta, não é? Hoje a gente conversando sobre o transporte escolar. Compondo a nossa mesa, a doutora Patrícia Cardoso, que é defensora pública, o doutor Vinícius Leal, representante do PROCON Rio de Janeiro, e o doutor Jorge Tardan, advogado especialista em defesa do consumidor. Como deve ser o contrato, doutor Vinícius, firmado entre o pai ou a mãe com o transporte escolar do seu filho? O que deve dizer esse contrato? Haroldo, basicamente, né, as condições gerais do contrato, como período de vigência, o horário e endereço de saída e chegada, o valor da mensalidade, a data e forma de pagamento, índice de forma de reajuste, percentual de multa e encargos por atraso no pagamento e condições para rescisão antecipada. Essas são as condições básicas que devem reger essa espécie de contrato. Essa rescisão antecipada pode ser tanto por parte dos pais como por parte do profissional, do motorista. Sem dúvida alguma. Então, quer dizer, essas são as condições assim, básicas que devem ser inseridas nesse tipo de contrato, de prestação de serviço, né, para que tanto o consumidor quanto ali a pessoa jurídica ou o profissional que está sendo contratado, né, sejam salvaguardados e caso haja algum problema, em última instância, ele seja utilizado aí. Haveria necessidade da orientação de um advogado na elaboração, na confecção desse contrato, doutor Vinícius? Via de regra, é sempre importante você solicitar o auxílio de um advogado, defensor público, enfim, né? O PROCON também é um braço amigo, né, que pode ajudar a tirar dúvidas, né? Então, você buscar um profissional qualificado é importante antes de você contratar. Isso é fundamental. É porque eu fico imaginando, viu, doutora Patrícia, quando eu falo é porque eu já passei pela situação, viu? Eu fico imaginando, não é? Só fazendo consulta, né? Então o motorista tem que pegar a criança 2h da tarde. Ele chega 2h15. Motorista telefona dizendo, hoje eu não vou porque eu estou doente. E agora? Pô, aí alguém pega o carro aí, pelo amor de Deus, tô sem carro, pede do vizinho, tem que levar essa criança para a escola, não é? E essas situações têm que ser previstas no contrato, o atraso do profissional, a falta do profissional, que ele ficou doente, que acontece qualquer um, sofreu um acidente, não pode ir. Isso tudo tem que ser previsto no contrato, ou isso aí fica assim, meio solto? Hoje, para não encher de detalhe o contrato. As obrigações e os deveres estão lá no contrato, né? Se alguma das partes descumpre o contrato, esse contrato pode ser, inclusive, desfeito, né? E é bom que você preveja uma multa? É bom que se preveja uma multa. Tanto de um lado, não tem multa se o pai pagar com atraso? Tem. Né? Então, por que não vai ter uma multa se teve o atraso 1 ou 2 vezes seguidas ou uma vez? Tem que ter essa multa. Né? Porque ficou doente. Eu acho que esses serviços, os pais, que são os consumidores e os filhos, têm que exigir a profissionalização desse serviço. Porque com a vida moderna, todo mundo tem os seus horários e seus compromissos. Se a mãe o pai coloca um filho no transporte escolar, porque não pode levar o filho na escola. Né? Não tem esse tempo. Aí, de uma hora para outra, não posso ir porque eu estou doente. Então, tem que mandar outra pessoa no lugar com qualificação. Mesmo tipo de veículo. Mesmo tipo de veículo. Já aconteceu lá do piloto lá, não estou podendo ir, vai a minha prima. O dele, uma van bonitinha, com faixa amarela, aí me chega a prima lá num Celtinha. Não pode. Pô, fala sério. Entendeu? Tenho nada contra o Celta, viu, gente? Você cismou com o Celta, hein? Né? Você está cismado, você ficou traumatizado mas com esse Celta. Mas é só para citar uma realidade, não, entendeu? Mas não pode, tá descumprindo o contrato, entendeu? E se for um Uno, faz diferença o Uno? Faz, porque ela é atendida com uma van. Não, e aí a van não veio porque o camarada ficou doente, manda um Unozinho apertadinho.
manda um Celtinha, manda um Corsinha, manda... Eu não tenho nada contra esses carros. Contrato. Mas eu contratei uma van. Isso. Contrato é feito para ser cumprido. Se não cumprir, tem multa, né? Tem previsão até de rescisão contratual. Ah, encheu o saco. Aconteceu, em 2 meses aconteceu 10 vezes, né? Ah, vamos rescindir o contrato, cobrar uma multa. Isso Na maioria das vezes nem precisa recorrer à justiça, ou precisa, doutora Patrícia? Olha, se a justiça é assim, eu peço uma coisa para você que eu acho que eu tenho direito. Você diz não, se a gente não conseguir entrar num denominador comum, a pessoa tem direito aí à justiça. Se eu acho isso bom ou se eu acho isso ruim, já são outros 500. Eu acho que o caminho da conciliação é sempre o melhor caminho. A justiça está aí com 90 e tantos milhões de processos, os juizados do Rio abarrotados, de 1.000 e tantas distribuições, 500 são para os juizados. Então, procurar os órgãos de defesa do consumidor, porque essa se caracteriza uma relação de consumo. E talvez os órgãos de defesa do consumidor, talvez não, com certeza vão poder intervir aí para tentar solucionar o problema. Agora, deixa eu fazer uma média com os motoristas também, não é, doutor Tardan? Porque o pessoal, esse Haroldo fica falando que a van chega atrasada para pegar a neta dele, não sei o quê, pipipi, da vizinha também. Mas o motorista, de repente, ele também pode alegar o seguinte: olha, eu não tenho culpa. Eu fui na casa da Julinha, tinha que pegar a Julinha 13h, ela demorou 10 minutos para descer. Eu fiquei 10 minutos esperando a Julinha. Aí eu fui pegar depois a Pedrina. A Pedrina também demorou, também atrasou. E a sua filha, a sua neta, também atrasa de vez em quando. E aí, doutor Tardan? Não tem contrato, o Haroldo, que dê conta da realidade. Não existe esse contrato que dê conta da realidade. Somando a tudo isso que foi dito pelos dois aqui, colegas de mesa, cabe dizer o seguinte também: independentemente do que está dito lá no contrato, o contrato de transporte de pessoas é um contrato nominado, ou seja, ele tem regras inafastáveis, né? Porque lá no Código Civil você tem lá contrato de transporte de coisas e contrato de transporte de pessoas. E quando você tem lá regras no Código Civil de contrato de transporte de pessoas, essas normas lá, neste momento do contrato, elas são imperativas, ou seja, elas se sobrepõem, inclusive ao Código Civil. Detalhe importante, né? Via de regra, o Código de Defesa do Consumidor é a norma que defende o consumidor de forma mais, vamos dizer assim, profunda. Mas neste particular, transporte de pessoas, o Código Civil tem regras mais severas do que o próprio Código de Defesa do Consumidor. Aí, quando a gente entra na responsabilidade, um acidente, eventualmente, vamos imaginar, num contrato qualquer de consumo, se o fato se deu por fato de terceiro, o acidente, por exemplo, afasta a responsabilidade daquele contratado. No código, no contrato de transporte de pessoas não é assim. Vamos imaginar que a van ou o táxi, seja lá o que for, transportando pessoas, se envolva num acidente em razão de um meliante que estava fugindo da polícia num carro roubado sem carteira na contramão. Bateu lá e feriu o passageiro do táxi ou da van. Veja o seguinte: coitado do motorista, não tem responsabilidade nenhuma, foi fato de terceiro. Veja o seguinte: o Código Civil diz o seguinte: mesmo assim você vai responder. Não elide a responsabilidade do transportador de pessoas, mesmo que o fato seja exclusivamente por conta de terceiro. No Código de Defesa do Consumidor, puro e simples, ele não responderia por isso, mas no Código Civil responde. O que ele pode fazer é uma ação regressiva. Então, esse tipo de imposição, nenhum contrato consegue afastar isso, né? Então, é importante observar que é um contrato nominado, tem regras próprias, independentemente do pai do aluno ter assinado um contrato, ele tem um contrato. Porque o contrato, as pessoas também acham que é um papel assinado, né? O contrato, esse tipo de contrato, ele nem precisa ser formal. Bom que seja.
para colocar todas aquelas condições que o Registra doutor num Vinícius... cartório, Não, tudo isso certinho. também seria excesso de... Não, aí, cartório não. precisa, Quanto não menos não precisa cartório, disso, não. melhor. Claro, isso onera, É. chega, cartório, aliás, a gente deveria fazer um programa só para falar de cartório, que é um absurdo essa coisa de cartório no Brasil também. Então, menos cartório e mais participação dos interessados. É sempre o olho do consumidor que é o melhor defensor. O olho, a responsabilidade, o envolvimento, o cuidado é muito melhor do que o PROCON, do que a Defensoria, do que o advogado, do que o Tribunal de Justiça. Então, a participação da sociedade, o acompanhamento do pai, neste caso, é fundamental. Agora, meses de férias. O pai tem que pagar pro motorista lá do transporte escolar? Ele disse assim, mas peraí, meu filho não estuda em janeiro, meu filho não estuda em fevereiro. Por que eu vou pagar? Ou deve pagar? Paga a escola, tem férias também, mas paga a escola. Você, no primeiro momento, Doutor, você tem que ver ali os termos do contrato, né? Se há previsão contratual para isso, né? Por isso que é importante você pontuar ali, fazer... Mas o correto é pagar ou não pagar? Desculpa, Não, eu vou levar para o pessoal, para o senhor não me escapar. Vai ficar uma liberdade. Como é o seu contrato? O seu contrato diz que o senhor vai pagar para o motorista lá que pega a sua filha, leva para a escola, leva para casa, diz que ele tem que ser remunerado nos meses de férias escolares ou é omisso, ou diz que não tem que pagar nada? No meu caso, a contratação é feita por 12 meses. 12 meses? 12 meses, é. Paga então as férias, paga no tudo. meu caso específico, paga-se... E é o correto? Bom, é uma questão de liberalidade entre as partes. A negociação, a mediação, a conciliação, como a doutora Patrícia bem falou, vai entre as partes, né? Quer dizer, quanto menos você intervir nessa relação privada, né? E haja aí o equilíbrio, a harmonia, eu acho que é um bom caminho. Porque certo o que acontece é o seguinte, no meu caso, o contrato nos meses de férias tem um valor um pouco menor, reduzido, porque é uma empresa e tem folha de pagamento. Ela não vai poder pagar para assistente do motorista só 10 salários por ano, 8 salários, 9 salários. Ainda tem o 13º. Ainda tem o 13º. Então, assim, mas eu não acho justo. A pessoa vai ter compromissos os outros meses do ano. Então, assim, encarar como uma anuidade escolar, né? Então, de repente, se ele só cobra nos meses que a criança está usando, provavelmente vai estar diluindo o custo dos outros meses nesses meses aí, porque existem compromissos. Então, eu não acho irrazoável, não acho abusivo cobrar a anuidade dividida em 12 parcelas. E tem que constar de contrato? Tem. Tem que constar do contrato isso. Não Inclusive, pode... essa questão de pagar um pouquinho menos nas férias. Tem. No meu contrato tem isso. Porque, conforme o doutor Jorge falou, o contrato também não precisa ser um documento formal, não. Pode ser um contrato verbal. Pode ser combinado tudo. E tem valor legal, verbal? Não fica difícil Tem. Aquela coisa, sua palavra contra mim? Não, é claro que o escrito facilita, né? Mas o verbal... não é raro contrato verbal, não. Contrato verbal é muito comum. Na Defensoria, a gente ouve todos os dias relatos a respeito de contratos verbais, que são mais informais, é certo, mais difíceis de você comprovar aquilo que foi combinado, né? Aquilo que foi acertado, mas é tão válido quanto o escrito. Basta dizer o táxi. Você pega o táxi, na verdade, nem verbal você faz o sinal. Parou, contratou. O ônibus, idem. Também. O metrô, basta você... Não tem contrato na cabeça do consumidor, o contrato é um papel escrito. Mas me diz, onde está o contrato do táxi? Do ônibus, do metrô, do trem? Pagou a passagem, está lá Você fez o sinal, contratou. Ele parou, você entrou, estamos contratados. E por isso até que tem as regras lá do Código Civil. Agora, Alô, se você me permite, eu vou fazer uma inversão aqui. Te pergunto o seguinte, quando você vai no restaurante, o certo é pagar e depois comer ou comer e depois pagar? Comer e depois pagar. Onde está dito isso? Mas a regra é essa. Vai no McDonald's e faz isso. Eu quero comer e depois pagar, ver se você vai conseguir. No McDonald's você faz comer isso? e depois pagar?
Primeiro mas você isso é paga. implícito. Não. No McDonald's, primeiro você paga e depois come. É verdade. E, veja, então, Mas espera aí, o McDonald's não é um restaurante. não, e tem uma opção de restaurante que você É pode uma fazer. lanchonete. Tudo bem, mas é comida da mesma forma. Então, Não, tem o mas seguinte, restaurante é o senhor chegar, sentar, o garçom chegar, ou então o senhor se servir, aí é um restaurante. Não, mas tem restaurante aquilo que você faz o pratinho, pesa, paga, senta e come. aí não Mas são tem- pouquíssimos. Sim, mas A maioria você come e depois paga na saída. mas- O que que Aqueles nós à estamos la falando? carte, sim. Nós estamos falando aqui de autonomia da vontade, liberdade de contratar. E é isso. Então, por exemplo, essa coisa de pagar lá em dezembro, janeiro, que o aluno não tem aula. A mesma confusão existe na cabeça dos pais. Eu estou pagando a mensalidade e não tem aula. Primeiro, conserto, ele não paga mensalidade, ele paga anuidade. parte de um período letivo. Por acaso, naquele período letivo, você vai lá no MEC, tem lá qual é o período letivo. Em janeiro não tem aula, mas ele está pagando. A escola poderia cobrar o preço de uma vez só. Mas ela facilita e divide em meses, porque as pessoas recebem por mês. A mesma coisa com o transporte. O contrato que vai definir isso. Então, o contrato de transporte lá de criança poderia dizer o seguinte: olha, você me paga o transporte do teu filho de acordo com o calendário do ano letivo. Então, X reais mês. Então, corresponde ao ano letivo para transportar aquela criança. Então, existe uma liberdade. Aliás, esse é o lado bonito do contrato. A autonomia da vontade, essa liberdade. É claro que o CDC, não, com a defesa do consumidor, ele trouxe essa série de imposições exatamente porque, via de regra, comumente nós vamos ter do outro lado da relação, do outro lado do balcão, alguém muito poderoso, muito forte. Banco, cartão de crédito, prestadora de serviço público, telefonia, enfim, até o ensino, plano de saúde, que colocaria umas regras que o consumidor teria que ficar, vamos dizer assim, submisso àquelas condições. O CDC veio tentar equilibrar essa relação, mas o contrato não está afastado. Olha, a gente tem que ver também o lado do motorista, não é? O Jorge Pires mandando para a gente uma mensagem e dizendo que é motorista, e dizendo assim: Haroldo, e quando eu vou buscar o aluno na casa dele, aí a mãe diz assim: ele está resfriadinho, hoje ele não vai. Eu perdi a minha viagem, caramba. Por que não me avisou antes? pago, né? Não é? Tá pago, ele já ia ter que passar lá de qualquer maneira. Olha, E a mãe, às vezes, porque o filho não vai para a escola e não avisa, quer desconto naquele dia que o... Aí não, aí Pode já ou é não demais. pode? A gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. Seu Direito. O debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.